Página 3. As características da epístola. Eu gosto de ler essas coisas porque dá uma boa visão das coisas distintas de cada livro da Bíblia. A gramática, Paulo usou frases longas e complexas. De fato, em capítulo 1, versículos 3 até 14, é uma só frase. No português, os tradutores dividiram, mas no grego original é uma frase só. Eu creio que isso é importante porque Paulo viu as interligações entre o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo e viu o plano de redenção completo de Deus, o passado, o presente e o futuro. Então, essa é uma característica desse livro, de usar frases longas e complexas. Ele usou palavras sinônimas, no sentido que ele usou uma riqueza de vocabulário para ajudar as pessoas a entender. Então, às vezes, por exemplo, quando eu estou falando com pessoas em espanhol, eles usam uma palavra, eu olho para eles, eu não entendo essa palavra. Daí eles começam a caçar outras palavras sinônimas, significa a mesma coisa, até eu entendo o que ele está falando. Número 2, paralelo a outras epístolas de Paulo, havia 250 palavras que ele usou nos outros epístolas, mostrando o paralelo. Você pode ver especialmente o livro de Colossenses, alguns dos mesmos tópicos são tratados do mesmo jeito. O estilo variado, às vezes pessoas falam que é tão diferente dos outros epístolas de Paulo, que tinha um aspecto de uma carta, uma epístola. Mas aqui, às vezes, o livro de Efésios parece mais uma pregação do que uma carta. Às vezes parece mais uma oração do que uma carta. Paulo incluiu mais orações nesse livro do que os outros. As palavras-chave, quais são as palavras mais frequentes? A palavra riqueza, 5 vezes, graça, 12 vezes, o corpo, 8 vezes, plenitude, que é uma palavra muito importante, 6 vezes, em Cristo, 15 vezes, energeo, que é a palavra onde pegamos a energia, isso significa poder interno, que trabalha em nós, é usado 7 vezes, e o sufixo ou preposição sum é usado 13 vezes, isso significa junto com. Por exemplo, você pode ver que fomos crucificados ou mortos junto com Cristo, ou fomos ressuscitados junto com Cristo, vivificados junto. Ele sempre usou esta preposição ou sufixo sum. Os propósitos do livro. Número 1, para ajudar os cristãos a entenderem a sua posição em Cristo, à luz de uma guerra espiritual. Eu creio que a coisa mais importante para nós entender na luta contra o inimigo é quem somos. Eu vejo muitos cristãos são derrotados na sua vida espiritual porque eles não entendem que eles são em Jesus Cristo. A coisa mais importante na minha vida espiritual, que ainda eu preciso crer e crescer, é de entendimento de tudo que Cristo fez por mim. Eu escuto muitas mentiras do inimigo, mas Paulo enfatizou quem nós somos em Jesus Cristo. Número 2, para afirmar a superioridade de Cristo. Como eu falei, nessa região foi muito tipo espiritismo, ocultismo e demônios nesta área. Então é muito importante para afirmar que Cristo é superior a todos esses seres. Número 3, para expor sobre a igreja, seu ministério, sua união, sua escolha, seu destino e sua missão. Paulo falou em capítulo 1 quem nós somos individualmente, mas em capítulo 2 ele enfatizou quem é a igreja. Número 4, de exortar a igreja a andar ou viver conforme a sua posição. Eu creio que essa parte é muito importante, né? Começando em capítulo 3. Ele começou em capítulo 1, 2 e 3. Isso quem você é individualmente, isso é quem vocês são como igreja. Agora, andar ou viver sua vida conforme sua posição. Ainda na página 3, o esboço, você tem parte A, a saudação, típico de Paulo. Nós vamos estudar essa parte. Ponto B, o plano para o seu corpo. Número 1, os membros do corpo, Efésios 1, 3 até 2, 10. Ele descreveu a posição dos membros, predestinados pelo Pai, redimidos pelo Filho, selados pelo Espírito. Paulo orou para que a igreja compreendesse essa posição
E ponto C, a razão da nova posição. Ele falou do nosso estado, mortos espiritualmente, e o caráter de Deus, que foi a obra de Deus na nossa salvação e o resultado da salvação, que é boas obras, enfatizando muito aqui a graça de Deus. Número 2, ele falou sobre a formação do corpo, quem nós éramos anterior, separados, a obra de Cristo, a criação da igreja, a descrição da igreja. Ele usou as metáforas para descrever o que a igreja é. Daí, em capítulo 3, ele revelou o mistério da igreja, a revelação do mistério, a natureza do mistério, proclamação do mistério, propósito do mistério. Daí ele orou para a gente compreender esse mistério. Eu chamo o livro de Efésios o livro dos 5 andares. Essa é a vida prática do corpo. Ponto C, Efésios 4:1 até 6:20. Andar digno do chamado, que é a união, não andar como os gentios, andar em amor, andar na luz, andar com sabedoria e, finalmente, andar no Espírito. Ele não usou a palavra andar lá, mas enchei-vos do Espírito. Daí, número 2, ele falou dos relacionamentos dentro da igreja. Marido, esposa, pai, filho, e senhores escravos. Ele descreveu como nós devemos refletir ou andar pelo Espírito nos nossos relacionamentos. E número 3, ele falou da guerra do corpo, a natureza da guerra espiritual, as armas defensivas da guerra, a arma ofensiva da guerra, e finalmente ele fez a bênção final. Então, que Deus te abençoe ricamente no seu estudo do livro de Efésios. Dá uma olhada nesse esboço, olhe sobre isso, dá uma lida geral do livro antes de começar o resto desse estudo. Eu quero que você entenda a visão geral de onde Paulo está indo. Você pode ir meia hora ler todo esse livro. Então, senta agora e lê esse livro. Faça uma revisão dessa primeira introdução. Leia Atos capítulo 19 sobre a fundação dessa igreja. Enche sua mente com o livro de Efésios. Que Deus te abençoe ricamente nesse estudo.